De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o choque de comandos, né? Entre a decisão do Renato de não conceder a entrevista no Beira-Rio e ir direto para o Rio de Janeiro e a entrevista coletiva num certo constrangimento, mas também com uma dura realidade. Foi sincero, penso que até sincero demais, a entrevista do presidente Alberto Guerra e o que isso pode refletir daqui para frente? O que pode gerar até por uma possível, quem sabe, saída do Renato, não agora, mas quando terminar o contrato dele no final da temporada. Sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Foi incrível o que a gente fez, principalmente no pós-jogo, né? Naquela live de pós-jogo, do pós-Grenal, com a participação de mais de 4.000 pessoas simultâneas a todo momento, ao vivo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo retorno de carinho da estreia hoje, em definitivo, dessa nova formação do Debate Raiz no YouTube também, com o comando Leonardo Meneghetti, a bancada comigo, o JB e o Baldasso. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de todos vocês. O Renato, ele trocou forças públicas com o presidente Alberto Guerra. O Renato não se manifestou ainda, mas esse silêncio do Renato vale mais ou tanto quanto uma manifestação. Porque o Renato, ele já tinha avisado a direção de futebol do Grêmio, o presidente Alberto Guerra sabia já da viagem do Renato. Só que a decisão de não conceder a entrevista pós-Grenal, isso ninguém sabia. Isso foi uma decisão no momento do Renato. E as palavras que o presidente Alberto Guerra usou, e eu até disse que considerei o presidente até sincero demais, porque talvez um outro dirigente ali tivesse contemporizado, dizendo que já sabia. Não, o presidente deixou muito claro que estava incomodado, que tanto o conselho de administração quanto o presidente não concordavam com a atitude do Renato. Ele até usou um termo, tipo, vocês queriam que eu fizesse o quê? Trancasse a porta e segurasse ele ali? Ou seja, bastante descontente. E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, mas deixa eu te dar o recado também, já está começando a semana aí, tu está pensando em fazer algum investimento e não sabe onde exatamente, né? Daqui a pouco o mercado oscilando, assustado, então faz o seguinte, vai aqui, ó, aqui nessa tarja tem ali um número de WhatsApp e também um 0800 para que tu chame a Golden Brasil e procure as melhores formas de fazer o teu investimento. Como? Adquirindo contratos de minérios e pedras preciosas. E mais, diz que viu aqui no canal do Bagé, nas redes sociais do Bagé, que naturalmente, além de todo o tratamento que tu vai receber, tu pode garantir aí camisas oficiais do Grêmio. Então, não tem nada melhor do que tu investir, mas sabendo quanto e quando que tu vai ganhar. Então chama a Golden Brasil aí, aproveita o início de semana. E diz que viu aqui no canal do Bagé. Quando o presidente Alberto Guerra vai para a entrevista e ele deixa muito claro o descontentamento dele, a gente sabe o quanto o Renato tem personalidade, o Renato sabe o quanto ele representa para o Grêmio e para o torcedor do Grêmio. Então vocês podem ter certeza que vem alguma resposta em algum momento. Eu acredito que na volta do Renato, quinta-feira, quando tem a representação às 13h30 da tarde dos jogadores lá no CT Presidente Luiz Carvalho, eu acredito que vai ter uma conversa natural do Renato com o presidente Alberto Guerra, quem sabe com o vice-futebol Antônio Brum, enfim, com todo o corpo diretivo, mas isso naturalmente não vem à tona. A minha curiosidade é a próxima entrevista coletiva do Renato, que vai acontecer na quarta-feira lá da outra semana contra o Atlético Paranaense. O Grêmio vai jogar em casa e obviamente que o Renato vai ser perguntado sobre isso. E aí vocês podem ter certeza que vem algum tipo de resposta. Porque o presidente Alberto Guerra, publicamente, e eu não estou criticando o presidente, eu estou concordando com a postura dele, mas ele cobrou o Renato, ele deixou muito claro. Pela nossa vontade, ele não teria ido agora. E não é nem a questão de não ter ido, mas a questão de não ter concedido a entrevista. Porque a questão da entrevista é que pesou. Poxa, teve que o auxiliar do Renato e depois o presidente para poder se explicar. E o Renato tem contrato terminando no final do ano. E eu não lembro, nos últimos tempos, um choque de comando que ficasse tão evidente quanto esse que acabou acontecendo. E por isso que eu acredito que o reflexo possa ser, quem sabe, até a não permanência do Renato para a próxima temporada. Porque o Renato está esperando terminar o Campeonato Brasileiro para poder sentar com o presidente Alberto Guerra e discutir a possibilidade dele ficar para a próxima temporada, que vai incluir o que o Grêmio vai ter a disputar, se vai entrar na Libertadores, se vai entrar de vaga direta ou de vaga indireta, se o Grêmio daqui a pouco escapa a Libertadores e sobra só para uma Sul-Americana, se o Grêmio vai fazer investimento, quem vai ser contratado, por exemplo, para substituir o Soares que está saindo. Tem uma série de situações a serem discutidas. E eu posso garantir para vocês, pela experiência que eu tenho aí de tantos anos como setorista de dupla Grenal, esse é um choque de comando. Por isso que eu chamei a atenção na thumb. É um choque de comando. Bom, o presidente Alberto Guerra tem a caneta na mão.
mas o Renato vai se submeter. O Renato vai entender desta maneira, o Renato vai chegar em algum momento, quem sabe, concordando que ele deveria ter ficado, porque se o Renato fica e vai para a entrevista coletiva, por mais que repercutisse, não tinha essa crise. Se instaurou uma crise porque o Renato se negou a ir para uma entrevista coletiva depois de um Grenal que o Grêmio perdeu. Foi isso, essa crise que alguns estão dizendo que é culpa da imprensa, não, a crise foi criada pelo próprio Grêmio. Então esse choque de comando vai mostrar quem tem o braço mais forte nesse momento. A caneta é do presidente Alberto Guerra, mas ele está batendo de frente, e se tem alguém que pode bater de frente com o Renato, é o presidente, por ser o presidente e por ser o cara que trouxe o Renato pela primeira vez para ser técnico do Grêmio, quando ele, Alberto Guerra, era o homem do futebol. Mas eu quero saber a tua opinião. E aí, nesse choque de comando, o que dá para sobrar? E outra, se o Renato não ficar para a próxima temporada, qual é o perfil de técnico que o Grêmio tem que buscar? Deixa o teu like, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Até daqui a pouco.